Glória a Deus. Aleluias. Um tempo atrás eu tive um sonho que... Eu já contei até, eu criei o sonho para vocês. Eu tive um sonho que eu tinha na minha mão uma pá. E diante de mim tinha muitos caixão. Muitos caixão. Era assim um infinito de caixões e com pessoas dentro. E eu pegava aquela pá e eu olhava para aquilo e eu dizia assim, meu Deus, essas pessoas estão mortas? E daí, de repente, eu via um pé de uma pessoa mexer. Eu digo, não, essas pessoas não estão mortas. Elas estão tudo dormindo dentro do caixão. E aí, alguma delas, assim, quando eu sacudi o caixão, elas meio que ajeitavam um travesseiro e ainda tapavam a cara, assim, para se virar, não queria ser incomodada. E aí eu peguei aquela pá e eu comecei a bater nos caixão. Eu digo, levanta daí, e dava naqueles caixão. E aí as pessoas meio que reclamando, assim, né? Parece a Sara quando eu chamo aqui em casa de manhã para acordar. Depois que ela fica muito tarde trabalhando. Aí, assim, as pessoas querendo levantar, assim, e eu batia com aquela pá. E aí depois Deus ministrou essa palavra comigo, né? Levanta-te, tu que dormes. Né? Desperta, levanta-te dentre os mortos. E Cristo te iluminará. Então, essa é uma condição hoje para muita gente que é de Deus. Né? Porque se Deus manda levantar dentre os mortos, significa que são pessoas que estão dormindo, né? Mas deveriam estar acordadas. E assim, ó, e Deus quer que essas pessoas sejam iluminadas, porque essas pessoas são deles. Então nós vamos entender que ser iluminados é isso, né? É receber entendimento, compreensão de tudo aquilo que Deus tem para cada momento da vida da gente. Então nós temos que entender que a vida da fé, ela é uma vida contínua e é uma vida permanente. Por isso Jesus diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então é um tempo de avivamento. Não é um tempo de sonolência agora. Não é mais um tempo de dormir. É um tempo de acordar e ser avivado. Né? Então a gente precisa entender o que é que me mantém dormindo, o que é que me mantém indiferente para as coisas de Deus. Né? E a gente vai entender que é a incredulidade. Porque assim, ó, Jesus fazia milagres e diz assim, se não houver milagres, não, de modo nenhum eles vão crer. E aí eu estava pensando, meditando numa parábola hoje, né? Também que Jesus fala sobre que os apóstolos vão lá e tentam curar uma pessoa. E eles não conseguem curar. Não conseguem, assim, operar uma cura. Aí Jesus vai e diz, ó geração perversa, até quando estarei convosco? E ele fala isso para os apóstolos, dá para acreditar? Ó geração perversa, até quando estarei convosco? Perversa, incrédula, até quando estarei convosco? Aí então Jesus vai e opera aquele milagre. E daí ele diz assim, por que os teus discípulos não puderam fazer isso? E ele disse, porque é por causa da incredulidade. Né? Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, as pessoas pensam que às vezes Jesus estava falando da pessoa que estava doente. Essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Mas ele estava se referindo à incredulidade dos apóstolos. Né? Porque ele chama, diz assim, até quando estarei convosco, geração perversa? Então, a Bíblia trata a incredulidade como perversidade. A Bíblia também fala que aquele povo tinha um coração perverso no deserto. Um perverso coração de incredulidade. Paulo diz para nós, vocês não sejam que nem aquele povo no deserto, que tem um perverso coração de incredulidade. Então, hoje, a tendência é as pessoas adormecerem na fé por causa da incredulidade. E a incredulidade é um tipo de perversidade. Por que perversidade? Porque ela contamina os outros também. Uma pessoa incrédula, ela contamina todo mundo. Né? Ela, assim, ó, é o tipo do farisaísmo. Jesus diz, vocês não entram e não deixam os outros entrar. Né? Então, e essa incredulidade, ela não diz respeito, às vezes, que as pessoas não acreditam em alguma coisa. Mas ela fala na questão que as pessoas não acreditam em Jesus. A Bíblia diz também que nem os irmãos dele acreditavam nele. Tem uma passagem lá acho que é Lucas, que fala
que estavam falando que Jesus ia para algum lugar, e aí Jesus diz, aí a Bíblia diz que porque os irmãos dele também não acreditavam nele. Então isso é muito sério. Por quê? Porque isso gera frieza, isso gera indiferença, isso gera sonolência. E aí o que a gente vai fazer com a incredulidade? Né? Aí Jesus dá a receita. Essa casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Então, às vezes, as pessoas... Pode deixar no chão, deixa aí. Às vezes, as pessoas, elas me perguntam assim sobre jejuar. Ah, Eloy, eu estou com umas dificuldades, coisa e tal, e eu quero jejuar. E eu fico olhando. Jejum não é para a gente conseguir as coisas, né? Jejum não é porque eu quero comprar um carro, jejum não é porque eu quero assim construir uma casa. Jejum é para isso. O jejum é para nós vencer a incredulidade. Então, é um tempo das pessoas jejuarem também. Eu nunca falo de jejum, né? Mas é um tempo de jejuar. Eu costumo jejuar. E é um tempo das pessoas jejuar também. E jejuar com entendimento. Para quê? Para não ser vencido por essa perversidade, não ficar nessa sonolência também, né? Porque o que o jejum faz? Tem 5 coisas que o jejum faz na vida da gente. O jejum renova a nossa mente, o jejum purifica o nosso coração, o jejum fortalece o nosso espírito, o jejum traz saúde para o nosso corpo e o jejum traz cura para a nossa alma. Então, por quê? Porque o jejum derruba a incredulidade. E quando a incredulidade é derrubada, todo o meu ser é beneficiado. E até as coisas que eu almejo e que eu desejo, elas se tornam mais fáceis de eu alcançar também. Mas a gente nunca pode fazer jejum com uma motivação de querer alcançar alguma coisa. Porque a motivação do jejum é derrubar a incredulidade. Agora, porém, quando a incredulidade é derrubada, a fé é acionada. E quando a fé é acionada, aí a palavra se cumpre. Tudo é possível àquele que crê. Então, na verdade, assim como os apóstolos não conseguiram, naquele momento, assim, curar aquela pessoa, então Jesus diz, por que isso não aconteceu? Por causa da incredulidade. Ah, mas como é que derruba essa incredulidade? Através do jejum. Então, o que era impossível se torna possível a partir do momento que a incredulidade não opera. Então, a maior barreira para nós, na nossa vida, em relação a tudo que a gente enfrenta, é a incredulidade. E as pessoas resolvem o problema da incredulidade pelo esforço, muitas vezes, né? Ou por aquilo que a gente, de modo natural, a gente sempre busca alcançar também. Então, também, de modo natural, a gente busca alcançar as coisas por esforço, né? Mas a Bíblia nos chama para andar pela fé. Então, naturalmente, as pessoas se esforçam muito para aquilo que elas necessitam, para aquilo que elas querem. Não exercitam a fé. E por que a força da fé não opera na vida de algumas pessoas? Por causa da incredulidade. Então, quanto mais eu creio, maior é a minha fé. Então, o crer abre um caminho para a fé. E a fé, ela abre um caminho para mim alcançar tudo que eu preciso. Tudo que eu quero. Né? Então, assim, ainda que ela não seja também com esse propósito, mas ela funciona também para isso, né? Então, assim, a fé não é para mim ficar rico, a fé não é para mim ganhar dinheiro, a fé não é para mim resolver os meus problemas, né? Mas ela funciona para isso também. Ela também serve para isso. E Deus também quer que a gente use ela para isso. Né? Mas a gente precisa entender que a fé também visa nós entender propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o que Deus está fazendo, na verdade? Deus está nos preparando para a volta de Jesus. Nós nunca podemos perder esse foco, nós nunca podemos perder esse alvo, porque às vezes as pessoas elas abrem mão de algumas coisas de Deus porque elas não conseguem alguma coisa que elas querem. Por quê? Porque o coração delas também está no lugar errado. Então, a visão de Deus para nós é essa. Ele olha para nós e diz, vocês estão sendo preparados para o resgate, vocês estão sendo aperfeiçoados, restaurados, libertos, curados, sarados, abençoados, porque é o novo céu e a nova terra. Já é o lugar que vocês vão viver. O lugar que eu tenho para vocês é um lugar de riqueza.
é um lugar de abundância, é um lugar que eu preparei para vocês, olhos não viram, ouvidos não ouviram. E eu estou preparando a pessoa de vocês para vocês viver num lugar assim. E isso é que o Espírito Santo está fazendo. E dentro desse contexto, quando eu enxergo isso, eu também, assim, eu não fico frustrado com a minha fé, que algumas coisas que naturalmente eu quero, eu não alcanço. Porque existe um propósito maior atrás de tudo. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, ela está falando isso, de Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o propósito de Deus é nos preparar para a volta de Jesus. O Espírito Santo está nos preparando para a volta de Jesus. Está nos edificando para a volta de Jesus. E a nossa fé, quando ela é dispersada somente para as coisas naturais, somente para as coisas de baixo, e a gente não alcança aquilo que a gente está desejando, a gente então esmurece, a gente então enfraquece. E a gente deixa de ver a grandeza para a qual a fé opera, para a qual aquilo que Deus está fazendo. Porque esse é o sentido da nossa vida, é desenvolver a nossa salvação. A vida da fé, ela visa desenvolver a nossa salvação. Ela não visa somente nos dar uma vida melhor. Deus tem uma vida melhor para nós. Deus tem tudo que é de bom para nós. Mas se a nossa motivação do nosso relacionamento com Deus for alcançar aquilo que é o nosso interesse, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos frustrar. E quando a gente se frustra, a gente acaba se esfriando, a gente acaba dormindo, a gente acaba se acomodando e a gente acaba abandonando a fé. Por isso tem tanta gente dormindo. Por isso tem tanta gente assim, que está incrédula. Por isso que o amor está se esfriando. Porque o amor, ele é por Deus. É mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia diz que o amor de quase todo esfriará na medida que se aproxima a volta de Jesus. Então, esse amor está se esfriando. O amor por Deus. O amor por Jesus. E se nós não entendermos o projeto de Deus, porque Deus é um Deus de projetos. Ele é um Deus de projeto. Ele projetou a humanidade, ele projetou tudo que ele fez. Ele projetou, tudo que Deus fez são projetos. Ele projetou a vinda do filho dele a primeira vez. Ele fez um projeto que ele começou a declarar 400 anos antes. Ele começou a dizer, vai ir alguém aí. Vai ir alguém aí. O renovo, o justo. Vou trazer uma salvação. Quer dizer, ele projeta e ele executa. E agora, Deus tem um projeto novo para nós. É a volta de Jesus. É a volta de Jesus. E o que ele está fazendo? Ele está nos preparando para essa execução, que é a volta de Cristo. E como é que ele está fazendo isso? Ele está nos edificando, está nos ensinando a crer, a andar pela fé, a buscar esse propósito, a viver essa natureza, a entender que nós estamos crescendo em Cristo, que tudo coopera para o nosso bem, para a gente não ficar dormindo, para a gente não ficar disperso, para a gente não achar que qualquer circunstância na nossa vida não tem sentido ou não tem valor. As pessoas hoje estão com uma vida muito sem sentido, muito sem propósito, muito vazias. E até pessoas que estão dentro de igreja. Porque elas estão dentro da igreja com o propósito de alcançar, viver melhor, para viver o mundo. Para viver aquilo que o mundo oferece. Mas a fé não visa viver o mundo, a fé visa viver o reino. E o crer visa viver o reino. Então, hoje, nós precisamos entender estas práticas. Jejuar, orar, né? Orar em línguas, ler a palavra, assim, tomar uma ceia, reunir. Essas são práticas espirituais. Congregar são práticas espirituais que visam o quê? Nos fortalecer, o nosso crer, a nossa fé, a nossa esperança, nos manter avivados, nos manter cheios do amor, nos manter cheios de esperança, independente das circunstâncias ao nosso redor. Porque as circunstâncias ao redor, elas tendem a piorar. A Bíblia diz isso, e a Bíblia é a verdade.
Então a Bíblia não tem uma projeção de um mundo, de um reino dentro do mundo. A Bíblia tem a projeção do reino dentro de nós. E o mundo, assim, não tem coisas boas para ele. Porque Deus já determinou isso. É muito bonito essa história das pessoas cuidar das árvores, cuidar do mar. E eu acho que tem que cuidar, porque a natureza geme e ela é a criação de Deus, né? Mas assim, ó, para a questão do mundo, a Bíblia não oferece muita coisa. Ela diz que o mundo vai, assim, até as coisas vão se desfazer, né? Assim, as estrelas, tudo é para cair uma terça parte disso, uma terça parte daquilo. Então é o Apocalipse, na verdade. Então não adianta esperar o Apocalipse sem esperar a vinda de Jesus. Porque assim, os filmes todos mostram o Apocalipse, mas nenhum filme manda se preparar para a volta de Jesus, muitas vezes, né? Então nós precisamos entender esse contexto e entender o nosso crer e a nossa fé dentro desse contexto. Para quê? Para a gente não esfriar. Não esfriar. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje é tempo de avivamento. Hoje é tempo de despertamento. Hoje é tempo de acordar. Hoje é tempo da gente viver a fé, da gente crer de fato em Jesus, em tudo aquilo que Ele pode. E Deus está mudando, Deus está nos dando medidas de fé cada vez maior. Para tudo nas nossas vidas. Em todo o tempo. E Deus se agrada disso. De uma pequena fé, em pequenas coisas, no nosso pequeno dia a dia, que assim, que dizem respeito à nossa pessoa. Não é para andar atrás de grandes coisas, né? Mas a Bíblia nos incentiva, cada um de nós, a desenvolver a nossa salvação. Ela nos incentiva muito, assim, como um ser individual, ainda que ele opere dentro do contexto da igreja, que a gente viva a igreja, que a gente viva corpo, assim, a fé é individual. Deus é individual. E cada um de nós tem que perseverar nesse lugar do crer de verdade, de ter fé, de entender uma fé que move minha vida, uma fé que está me transformando. Então, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo curado, eu estou sendo liberto, eu estou sendo restaurado, restituído, eu estou crescendo em Cristo. E para isso eu preciso crer e ter fé. E para isso eu aciono o meu crer e a minha fé. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem quando eu tenho a visão correta da volta de Jesus, da minha edificação, do meu crescimento espiritual. Ah, mas e as coisas que eu gosto? Meu Deus, é para ser vida abundante. Nesse meio tempo, é claro que a gente vai sair, que a gente vai se divertir, que a gente vai casar, que a gente vai ter filhos, que a gente vai, enfim, construir casa, trabalhar, mas o sentido da nossa vida não são estas coisas. Estas são as demais coisas que são acrescentadas. Mas quando a mente não é renovada, quando a mente não entende estas coisas, a nossa fé começa a perder o sentido na medida que as dificuldades da vida vão vindo. E aí a gente se perde de Deus. E isso é muito perigoso. Quando as pessoas se perdem de Deus, se desviam de Deus, deixam de enxergar a Deus, deixam de ver a Deus nas suas próprias vidas. Por quê? Porque elas estão totalmente voltadas para aquilo que é de baixo. Elas elas perderam o entendimento, perderam a compreensão, o para que crer em Jesus, o para que ter fé. Esse não é um assunto que agrada muita gente, né? Não é um assunto que assim que faz com que as pessoas fiquem alegres e felizes assim de ouvir, porque as pessoas assim não pensam muito nisso, em ser transformadas, em ser renovadas, em ser aperfeiçoadas. Mas deixa eu botar uma cereja nesse bolo aí. Cereja não, que eu não gosto. Um morango nesse bolo aí. Deixa eu botar um morango nesse bolo aí. Quanto mais a gente cresce em Cristo, mais feliz nós somos. Mais bem-aventurado nós somos. Mais nós provamos de fato de tudo que é vida abundante. Porque comer de Cristo, provar de Cristo, crescer em Cristo, receber da mente de Cristo, é receber entendimento, sabedoria, compreensão para lidar com todas as coisas ao nosso redor, de modo que a gente sofra menos.
Sofra, porque, na verdade, cada situação que a gente lida é uma preocupação, é uma aflição, é uma angústia, é uma ansiedade. Isso tudo traz sofrimentos para nós. Mas a resposta de Deus para nós é crer. É crer em Jesus. É acreditar em Jesus. É amar o Espírito Santo. É jejuar, se for preciso, para receber mais graça, fortalecer o nosso crer, para nós poder alcançar solução em algumas áreas da nossa vida que a gente ficou parado, que a gente ficou barrado. Porque o que está faltando para nós, às vezes, o que mantém uma pessoa, às vezes, parada numa situação, o que mantém, às vezes, uma circunstância perdurando muito tempo na vida da gente, é que a nossa fé não está acionada nela da forma correta. O nosso crer já não está como deveria estar. Então, a gente não jejua para mudar aquela situação, a gente jejua para poder crer, para poder assim, acionar a fé, que é o que vai mudar aquela situação. E, ao mesmo tempo, isso vai fazer com que a gente se aproxime do que o que Deus tem para nós. Porque se a gente tem interesse de buscar de Deus, de ter uma fé com Deus para resolver as nossas coisas, Deus também tem um interesse que a gente tenha fé com Ele para resolver o que é dele, na nossa vida. Se nós alinharmos o nosso interesse com o interesse de Deus, nós teremos mais graça, nós teremos mais vitórias em relação aos nossos interesses também. Por isso a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, mas o caminho é assim, entender e compreender. Eu creio e eu tenho fé, porque o Espírito que está em mim faz infinitamente mais. Pelo seu poder, Ele está me levando a crescer em Cristo, a me manter avivado, a ler a palavra, a me enxergar como filho de Deus, a viver como templo do Espírito Santo, a viver como alguém que tem relacionamento com Deus. No meio dessa geração má, adúltera e perversa, esse Espírito quer me manter quente, fervoroso, crendo num Deus vivo. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós hoje. Então vamos lá, vamos acordar, vamos despertar para essa realidade, vamos buscar essa vida em Cristo, né? E vamos entender, é um tempo de jejuar. Não precisa ser grandes jejuns, né? Mas às vezes aí, se a pessoa parar de tarde, ir até o outro dia, e né, chegar de noite, orar um pouquinho, e fazer isso por amor a Deus, e dizer, Deus, fortalece o meu crer, me ajuda a crer mais, me ajuda a andar mais pela fé, me ajuda a andar mais próximo de Ti, e a pessoa jejuar e orar para isso, né? Talvez seja a chave para resolver coisas que estão trancadas na tua vida há muito tempo. Para mudar áreas da tua vida que há muito tempo, talvez tu já tenha até desistido de mudar. Talvez tem pessoas que se acomodam a determinadas coisas que elas não gostam, e elas ficam ali anos e anos sendo machucadas por aquilo ali. Não é o que Deus tem para nós. Deus quer mudar, Deus quer restaurar, Deus quer renovar, Deus quer restituir, e nós precisamos andar da forma correta para alcançar estas coisas também. E não é pelo nosso esforço. A gente já pode ter tentado de tudo e não ter alcançado nada. Mas daqui a pouco uma pequena obediência, uma pequena atitude, né? Assim muda tudo. Quem tem pão, quem tem vinho, por favor, pegue para tomar uma ceia. Não deixem de tomar a ceia. Não deixem de tomar a ceia por acusações, por condenações, por medo. Nós não tomamos a ceia assim porque nós não somos pecadores. Nós tomamos a ceia porque nós, assim, somos filhos de Deus. Nós tomamos a ceia porque Jesus nos ama e Ele quer nos fortalecer. Pai querido, nós queremos te adorar nessa manhã, nós queremos te louvar nessa manhã, nós queremos te bendizer nessa manhã, porque o Senhor fortalece em nós o crer de verdade, a fé e a esperança e o teu amor e amor por ti, para que a gente possa viver a realidade e a vida do corpo de Cristo e da igreja, Pai Santo, para te agradar também. O Senhor endireita as nossas veredas, o Senhor aperfeiçoa o nosso caminho, o Senhor desembaraça tudo, para nossa alma também andar seguro. Não diz respeito
assim, a uma vida ruim. Diz respeito a uma vida maravilhosa, mas com propósito correto. Hoje o Senhor vem assim despertar, vem acordar, assim, a real motivação do nosso crer e da nossa fé, para ajustar, assim, a nossa vida aos teus propósitos e à tua vontade, que é estar preparados para a vinda de Jesus, onde tudo coopera para o nosso bem. O teu Espírito, cheio de amor, sabe nos exortar, corrigir, disciplinar, nos ensinar, nos fazer lembrar de tudo que o teu Filho disse. Não precisa ninguém ficar em cima dos outros aí, querendo, assim, acusar, condenar. O teu Espírito é suficiente, o sangue do teu Filho é suficiente, a obra da cruz é suficiente, quando o nosso coração está no lugar certo. E hoje põe o nosso coração, assim, nesse lugar, num lugar, assim, Pai, que te agrada, num lugar de querer estar preparado para a volta de Jesus, ser preparado para a volta de Jesus, num lugar de querer andar, assim, avivado, de querer andar crendo e tendo fé, e assim, cooperando e entendendo, assim, essa motivação de crescer no teu Filho, crescer nessa natureza, de rejeitar tudo que é da carne, do velho homem, amar cada vez mais o que é de Cristo, o que é da palavra, o que é do Espírito, Pai, te glorificar. Pai Santo, nos livra das condenação, das acusações, nos livra dessas coisas de baixo, desse homem carnal, animal, terreno, diabólico, e nos dá de viver novo homem, nova criatura. Fortalece hoje a tua igreja, o teu corpo em toda a terra, teus filhos, tuas ovelhas, onde elas estiverem, aqueles que nos estiverem ouvindo. Vai com essa esperança, com essa graça, aqueles que já desistiram de certas coisas porque não alcançaram naturalmente, que se voltem para ti para buscar o que é espiritual, porque o Senhor é real e o Senhor faz infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Pelo poder. Pelo poder. Infinitamente mais pelo poder. Pelo poder. Pelo poder do Espírito Santo. Infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. Pelo poder. Pelo poder. Tudo pode. Senhor, tudo pode. Eu tudo posso. Por aquele que nos fortalece, para que a gente venha a ser restaurado, restituído, fortalecido, aperfeiçoado, para que a gente creia, tenha fé. Jesus está voltando. Nós estamos sendo preparados. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos chamados para o novo céu, para a nova terra. Constantemente. Nosso coração esteja voltado para aquilo que é de cima, para aquilo que é do alto. Para que a gente possa sentir a tua presença. Para que a gente possa colaborar com essa obra do Espírito. Pai Santo, com entendimento, com sabedoria. E já te louvamos por toda a tua bênção na nossa vida. Por toda a tua riqueza, que nos supre em glória por Jesus Cristo, que nos enriquece, que não traz desgosto. Pai, nossos relacionamentos, nós tenhamos testemunho de vida nos nossos lares, glória na nossa boca para ti, Pai. Louvor e adoração, uma vida real, uma vida verdadeira, no cotidiano, na simplicidade do nosso dia a dia, por crer de verdade e por ter fé no teu Filho, na tua palavra, no teu Espírito, no teu propósito, no teu projeto. Toda a nossa vida, Pai, tem grande sentido, porque faz parte desse grande projeto. Nós te adoramos hoje, Pai, e te bendizemos. Te adoramos hoje e te bendizemos. Pelo Espírito Santo, por Jesus, por esta comida, por esta bebida que nos sustenta a nossa fé. Verdadeira comida, verdadeira bebida, por este sangue, renova a nossa mente, cura a nossa alma, purifica o nosso coração, fortalece o nosso espírito, Pai, dá muita saúde para o nosso corpo e nos dá de entender o propósito da nossa vida em Cristo, por Cristo, para a tua glória, pelo teu Espírito, tudo que tu estás fazendo em cada um de nós. Nós estamos sendo renovados, aperfeiçoados, curados, libertos, sarados, restituídos. Nós estamos crescendo, Pai, para te adorar, para viver novo céu, nova terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai Santo, nos ajude a permanecer crendo e tendo fé
todos os dias, e entendendo as coisas ao nosso redor, tudo que se move dentro desse propósito, Pai, coopera e colabora para a glória do teu santo nome. Pai Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.